Conseguiste? Glória a Deus. É fantástico estarmos juntos. Amém? Isso foi mais de metade que foi embora. Glória a Deus. Os irmãos, além de fazer filhos, têm que começar a evangelizar para fazer filhos espirituais também. Só crianças aí com fartura. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Os irmãos nem imaginam qual é o tema da minha mensagem. Alguém imagina? O Senhor do impossível. Aleluia. Acho que calha bem, não calha? Nós estivemos a cantar que Ele faz o impossível. Nós já o adoramos, já o glorificamos, porque Ele está presente, Ele pode todas as coisas. E acredito que o Senhor esteve a animar a nossa fé, para que possamos receber a Sua palavra. Amém? A animar a nossa fé, a animar o nosso coração, para podermos receber a Sua palavra. Porque Ele verdadeiramente faz o impossível. Amém? Eu sei que Ele é mais bonito que eu, mas agora podem olhar para mim, se faz favor. Glória a Deus. Veja, nós estamos a caminhar no livro do Evangelho de Marcos. Sim? Amém. Observamos que Ele é o Deus vivo, é o Deus feito homem, que veio até nós. Ele é mais do que um homem, Ele é o Filho de Deus. Começamos por aí. Depois observamos porque Ele é o Filho de Deus, Ele é poderoso para perdoar pecados. E Ele tem-nos perdoado a nós, tem-me perdoado a mim, tem perdoado a si. E nós encontramos-lo, recebemos o seu perdão. Percebemos também que Ele é o Senhor do culto. O culto é para Ele, não é para nós. Nós vimos ao culto para celebrar a Ele, para adorar a Ele, para receber dEle, para o conhecer a Ele. A semana passada observamos que Ele é aquele que está a semear a boa semente da Sua palavra no nosso coração. Os irmãos têm recebido a palavra? Têm recebido a semente? Então ela tem que dar fruto. A 30, a 60 ou a 100. Ou seja, o fruto é sempre abundante. O fruto é sempre abundante. Obrigado. E hoje vamos ao capítulo 5 e vamos descobrir que Ele é o Senhor do impossível. Aleluia. Diga comigo. Ele é o Senhor do impossível. Todos juntos. Ele é o Senhor do impossível. Mais uma vez. Ele é o Senhor do impossível. Então, se nesta tarde estás a precisar de um impossível na tua vida, vieste ao sítio certo, vieste ao lugar certo, porque aqui está connosco aquele que faz o impossível, aqui está connosco aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer, e é preciso que nós possamos crer. Jesus disse que se nós pudermos crer, tudo é possível ao quê? Ao que crer. Então, versículo 21 do capítulo 5. Marcos 5. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim, versículo 21. Um texto que os irmãos conhecem muito bem. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e vive. E foi Jesus com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes ainda pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem é que tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus,
Tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser a Pedro, a Tiago, a João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. E oramos a Ti no nome de Jesus, para que nesta tarde ela produza vida no nosso coração, ela produza milagres no nosso ser, que nós nos possamos encontrar contigo e Tu te possas revelar como o Senhor do impossível. Produz fé em nós, Senhor. Nós agora, Senhor, repreendemos toda a incredulidade, toda a indiferença, todo o espírito que queira nos perturbar ou impedir a ação da Tua palavra e do Teu poder. Nós repreendemos e oramos para que tragas fé ao nosso coração, confiança à nossa vida, e possas operar agora sinais, prodígios e maravilhas para a glória do Teu nome e para a bênção do Teu povo. E os irmãos dizem? Amém. Amém. Então, este texto vai revelar-nos Jesus como o Senhor do impossível. Só Ele é o Senhor do impossível. Só Ele é o Senhor dos milagres. Como os irmãos repararam, na leitura que nós fizemos, há duas histórias que se cruzam. Há duas histórias que se encontram. Duas situações que vão revelar o poder extraordinário de Jesus. A autoridade extraordinária de Jesus. Numa delas, Jesus vai revelar o seu poder sobre a morte. Amém? O seu poder sobre a morte. Por isso eu vos dizia que Jesus é o Senhor do impossível. Irmãos, as chaves da morte só Ele é que tem. Só Ele é que tem a autoridade para ser Senhor até da morte. Num outro, Ele vai mostrar o seu poder acima de qualquer médico, de qualquer cientista, de qualquer religioso, de qualquer curandeiro, de qualquer homem. Porque sem dúvida, Ele é o Senhor do impossível. Amém? A nossa história principal, e aquela em que eu me quero focar mais, é a história deste homem, Jairo. Jairo, que era um líder da sinagoga. Jairo era provavelmente um rabi, era provavelmente um líder religioso. E diz que esse líder da sinagoga veio ter com Jesus e diz que se prostrou aos seus pés. Não repararam? Diz que ele se inclinou, ele colocou o seu rosto em terra aos pés de Jesus. No capítulo anterior, Jesus tinha liberto um homem possuído de demónios, o Gadareno. Lembram-se? Ele tinha feito um milagre extraordinário, mostrara um poder incrível. E agora uma multidão de gente que ouviu falar daquilo que Jesus andava a fazer, veio ter com ele. Passaram o mar, passaram para o outro lado, e diz que ao encontro dele veio este homem chamado Jairo. Como eu vos dizia, Jairo não era um homem qualquer. Jairo não era um cidadão qualquer. O texto diz que ele era o líder de uma sinagoga. O texto diz que ele era um dirigente do culto. O texto ensina-nos que o seu trabalho era levar o povo a adorar a Deus. O seu trabalho era liderar a oração, era ensinar as Escrituras, era exortar os judeus na sinagoga. Ele era um homem altamente dedicado a Deus. Ele era um homem moralmente respeitável, era um homem importante, era uma pessoa de abundância de recursos materiais e socialmente importante. Não era um homem qualquer, a posição dele era elevada, ele era conhecido como um líder religioso. Era sem dúvida um judeu importante, e os irmãos tomem bem nota disto, um judeu importante. Ele era sem dúvida um judeu importante, que num momento de desespero, num momento de necessidade, deixou de lado as suas tradições,
deixou de lado as suas regras, deixou de lado o seu orgulho, deixou de lado a sua pessoa, e o que é que ele fez? Literalmente veio pôr-se aos pés de Jesus. É interessante quando nós estamos necessitados, como nos esquecemos de tudo o resto. Quando nós estamos a precisar de um toque de Deus, parece que tudo o resto deixa de ser importante. Estamos prontos a humilhar-nos, estamos prontos a quebrantar-nos. Diz que este homem veio ter com Jesus para um judeu e para um líder da sinagoga, colocar-se aos pés de um homem era no mínimo estranho. E para a maior parte dos judeus era uma blasfémia. Um homem, ainda por cima um líder religioso, que veio colocar-se aos pés de outro homem, era uma loucura. Era uma loucura. Que coisa estranha que Jairo estava a fazer. Vejam que a Bíblia até nos relata que às vezes os homens de Deus quiseram ajoelhar-se diante dos anjos. Não diante de homens. Diante dos anjos. E os anjos disseram: não faças tal coisa. Somos criaturas como tu. Adora só a Deus. E agora temos um líder religioso que vem ter com Jesus e coloca-se aos seus pés. Jairo está a revelar uma grande reverência diante de Jesus, mas também uma extraordinária fé. Uma extraordinária fé no Rabino de Nazaré. Vejam, o evangelista Mateus acrescenta, diz-nos que Jairo adorou a Jesus. Que Jairo o adorou. Veio e adorou e cultuou. O que para um líder judeu que conhecia os conflitos que havia, lembram-se, nós já vimos isso, que os fariseus não estavam nada contentes. Jesus curava no sábado, coisa estranha. Curar no dia de culto era uma loucura, não? É uma coisa estranha. Os judeus estavam zangados. E este homem, líder religioso, vem, coloca-se aos pés de Jesus e o adora. O que é que Jairo estava a fazer? Jairo literalmente estava a abandonar tudo. A abandonar tudo. Estava a abandonar tudo o que tinha. A posição que ele tinha, o lugar respeitoso, a sua posição na sinagoga. Estava a abandonar tudo para confiar unicamente neste homem de Nazaré, em Jesus Cristo. Um homem da posição de Jairo, prostrado aos pés de um carpinteiro da Galileia. Que imagem extraordinária, que imagem fantástica, é algo absolutamente incrível. Também nós, irmãos, nos queremos prostrar aos pés do carpinteiro de Nazaré, porque sabemos que ele não é um mero carpinteiro. Já percebemos que Marcos está a revelar que ele é o Filho de Deus vivo. Marcos está a revelar que ele é o centro da existência da humanidade. Marcos está a revelar que ele é o Deus que habita entre nós. Jairo informa a Jesus que a sua filha de 12 anos estava muito doente, certo? Estava às portas da morte. E o que é que ele veio pedir a Jesus? O que é que Jairo veio pedir a Jesus? O que é que Jairo veio buscar de Jesus? Olha, Jairo diz, olha, Jesus vem, impõe as mãos sobre a minha filha e ora por ela para que ela seja o quê? Curada. Ajudem-me lá, se faz favor. Para que ela seja curada. O que Jairo está a pedir a Jesus é um milagre, certo? Amém. O que Jairo está a pedir a Jesus é uma cura. O que Jairo está a pedir a Jesus é que ele venha, ore pela criança que está às portas da morte e a menina possa não morrer e possa viver. Por outras palavras, percebemos que se Jesus não fosse lá orar por ela, o que é que aconteceria à sua filha? Ela morreria. É o que Jairo está a dizer. Jesus, se tu não fores, eu já recorri a tudo, eu já fui a todo lado. Se tu não fores e não orares pela minha filha, ela está condenada à morte. Eu acredito que Jairo já ouvira falar de Jesus. Já ouvira falar dos muitos milagres que Jesus já tinha feito. Já tinha ouvido falar daquilo que Jesus andava a fazer e ensinar. E ele acreditava que Jesus podia fazer o mesmo pela sua filha. Irmãos, eu quero desafiar-te a ti e a minha fé. Irmãos, se Jesus pôde fazer estes milagres no passado, Ele não mudou, Ele está presente, Ele pode fazer os mesmos milagres hoje, neste lugar, nas nossas vidas. É interessante que Jesus não hesitou. Jesus não hesitou. Diante do pedido deste pai desesperado, Jesus disse, eu vou contigo. Não foi que Jesus disse? Eu vou contigo. Eu vou acompanhar-te. Eu vou acompanhar-te para trazer saúde à tua filha moribunda. Por menos é isso que eu entendo. Quando Jairo lhe diz, olha, Jesus vem para orar pela minha filha para que ela seja curada. E Jesus lhe disse, ok, Jairo, eu vou contigo, eu acompanho-te. Eu acredito que Jairo no seu coração disse, glória a Deus, a minha filha vai ser curada. Amém? Amém. Este é um aspecto maravilhoso em Jesus. Ele nunca se recusa a socorrer
quem se aproxima dele humildemente. Nunca. Podemos ter esta certeza. Ele nunca se recusa a socorrer a quem se aproxima dele humildemente. Mas, irmãos, lembrem-se que a história vai-nos mostrar que Ele não faz sempre como nós desejamos. E Ele não faz sempre como nós pensamos. O caminho dele nem sempre é o nosso. E o propósito dele nem sempre é o nosso. Amém. Mas Jesus nunca se recusa a socorrer aqueles que se aproximam dele com humildade. Jesus está pronto a acompanhar, a ajudar quem está em sofrimento, quem está em necessidade, sempre. Então Jesus disse a Jairo: ok, vamos embora. Mas o texto diz-nos outra coisa. Diz que enquanto eles caminhavam para a casa de Jairo, houve uma interrupção inesperada. Aconteceu um milagre silencioso. Sabe, irmãos, nem sempre os milagres são barulhentos. Nem sempre os milagres são visíveis. Há muitos milagres que são silenciosos. São silenciosos. Enquanto Jesus caminhava, entre os muitos que o iam apertando no seu caminho, eu só consigo imaginar. Imagina a multidão, queria tocar em Jesus, queria chegar perto de Jesus. Diz que estava uma mulher. Estava uma mulher. Que diz o texto que há 12 anos estava doente. Há 12 anos diz que sofria de perdas de sangue no seu corpo. Estava doente há 12 anos. É interessante, quantos anos é que tinha a filha de Jairo? Diz que tinha 12 anos também. É uma curiosidade. Uma menina com 12 anos às portas da morte e uma mulher que há 12 anos se sentia meio morta, se sentia moribunda. O texto diz-nos que ela está à procura do milagre. Já o procurou em todos os lugares. Sim ou não? Já foi a todo lado, à direita, à esquerda, a procurou em todo lado, mas o texto diz que em vez de melhorar, piorava, e não só piorava fisicamente, piorava emocionalmente, piorava espiritualmente e piorava materialmente. Tudo ia de mal a pior. E o texto aqui diz claramente, que ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Uau! Aleluia. Os irmãos têm ouvido falar de Jesus? Aleluia. Eu acredito que a gente tem ouvido falar muito. Mas ela não ouviu só falar de Jesus. Não foi suficiente. Ela não se ficou pelo ouvir falar de Jesus. Diz que ela ouviu falar de Jesus e decidiu colocar fé em Jesus. Amém? Porque há muita coisa que nós sabemos dele, mas não temos fé nele. Não basta conhecê-lo. Não basta conhecer as Escrituras. Não basta conhecer aquilo que ele diz. É preciso colocar fé nele. Esta mulher ouviu falar de Jesus e decidiu colocar fé nele. Por isso, deslocou-se até ele para fazer o quê? Para tocar nas suas vestes. O texto diz que ela estava convicta de que se simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E o texto diz-nos de forma direta que logo que ela tocou nas vestes de Jesus, o que aconteceu? Agora vocês adormeceram todos. Mal ela tocou, foi curada. Ela disse: eu ouvi falar de Jesus e eu acredito, se eu tocar vou ser curada. E diz o texto que mal ela tocou, o que aconteceu? Foi curada. Instantaneamente. O fluxo de sangue foi estancado e ela encontrou cura imediata para o seu problema. O que ela não esperava é que Jesus soubesse o que tinha acontecido. É que Jesus soubesse o que tinha acontecido. O que ela não esperava é que Jesus se voltasse para a multidão e perguntasse quem é que lhe tinha curado, porque dele tinha saído poder, tinha saído virtude. Nunca se perguntaram qual era o objetivo de Jesus com esta pergunta? Nunca. É que eu às vezes ponho-me a ler a Bíblia e encontro aqui algumas coisas que eu não percebo. Porquê que Jesus não sabia quem é que lhe tinha tocado? Jesus não sabia quem é que era a necessidade daquela mulher. Antes de ele chegar ali, antes de ele sair do barco, ele já sabia que havia uma mulher que há 12 anos estava com um fluxo de sangue, estava às portas da morte, mas que tinha fé nele, que ia tocá-lo e ia ser curada. Ou não sabia? Claro que sabia. Qual era o objetivo da pergunta dele? Porquê que Jesus fez esta pergunta? Certamente não foi para aumentar a sua fama. Porque nós vemos em muitos relatos das Escrituras, mesmo agora a seguir, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele diz: olha, não digam a ninguém, não vale a pena falar nem disto, não se ponham para aí a falar. Não. Jesus não precisava de fama. Jesus não precisava de aumentar a sua fama, não. Também não queria expor aquela mulher. Qual era o objetivo em expô-la? Qual era o objetivo? O que é que Jesus queria fazer? O que é que Jesus queria fazer? O que ele queria fazer era que aquela mulher, o alvo de Jesus, era focar a atenção daquela mulher nele e não nas suas roupas. Nele
e não nas suas roupas. Imaginem que Jesus não tinha dito nada àquela mulher. Ela tinha saído dali e ia dizer por todo o lugar. Vocês nem sabem, as roupas de Jesus fazem milagres. Se a gente puder arranjar uma roupinha de Jesus e cortar as fatias e distribuir por aí, vão acontecer milagres. Porque as roupas de Jesus fazem milagres. Os irmãos estão-se a rir, mas não é aquilo que a gente vê hoje aí em muito sítio. Vocês agora ficaram todos muito calados. É o óleo que faz milagres, é a água que faz milagres, são as meias que fazem milagres, é a caneta que faz milagres. Jesus disse, não. Eu quero que tu olhes para mim, mulher. Eu quero que vocês todos olhem para mim. O vosso foco não deve estar nas minhas roupas. O foco deve estar na minha pessoa. Irmãos, o vosso foco não deve estar no vosso pastor nem nas mãos dele, que as mãos dele não são diferentes das vossas. O foco tem que estar em Jesus. É Ele quem se manifesta. Jesus queria trazer a atenção daquela mulher, não da sua roupa, mas colocá-la na sua pessoa. Jesus queria deixar claro que o poder não estava na roupa. Irmãos, mesmo quando nós ungimos os irmãos com óleo, com azeite, como a Bíblia diz, o poder não está no óleo, o poder não está no azeite. O poder está em Jesus. O poder está no nome de Jesus. O poder está no sangue de Jesus. Aleluia. O azeite é um instrumento. O azeite é um instrumento. Jesus queria que aquela mulher soubesse que aquilo que a curara não foi o toque, mas a fé de que Jesus podia curar. Aquilo que lhe trazia saúde não foi tocar na roupa, mas foi o facto de que Jesus estava lá para curar. Jesus sabia que dele tinha saído poder. De certa maneira, eu gosto desta imagem. Irmãos, percebam bem aquilo que eu vou dizer, ok? Mas eu gosto desta imagem. De certa maneira, Jesus havia perdido poder. Claro que Jesus nunca perde, porque o seu poder é absoluto. Mas dele tinha saído poder. Ele tinha deixado sair dele alguma coisa. Tinha saído dele poder para que aquela mulher pudesse ganhar poder, pudesse ganhar saúde, pudesse ganhar vida. Irmãos, e quando nós chegamos a Jesus, é isso que acontece. Dele sai poder que entra em nós, seja para perdoar os nossos pecados, seja para curar as nossas doenças, seja para abençoar a nossa casa, seja para mudar a nossa vida. E nós precisamos desse poder. O texto diz-nos que Jesus olhava à volta, à procura da pessoa que o tinha tocado. Aquela mulher estava consciente de que ela não podia tocar em Jesus. Vocês estão cá? Amém. Ela estava consciente que ela não podia tocar em Jesus. Por causa da doença dela, do estado dela, ela estava cerimonialmente impura. Ela não podia ir à sinagoga, ela não podia ir ao templo, ela não podia sair de casa, ela não podia tocar em ninguém, nem ninguém a podia tocar. Há 12 anos que esta mulher não sabia o que era um toque. Há 12 anos que esta mulher dificilmente sairia de casa. Ela sabia que não podia ter tocado em Jesus. Por isso é que o texto diz que ela se aproximou dele tremendo, a tremer por todos os lados e temendo, ou seja, cheio de medo. O que é que Jesus me vai fazer? O que é que este santo rabino vai fazer? O que é que ele vai fazer comigo? Será que ele vai estar zangado? Será que ele vai condenar-me? Será que ele vai punir-me por aquilo que ele fez? Por aquilo que eu fiz? E o texto diz que ela contou-lhe toda a verdade sobre aquilo que tinha acontecido. Sabem? Jesus olhou para ela e disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Eu gosto muito disto, irmãos. Eu gosto muito disto. Jesus não disse: filha, a tua fé te curou. Repararam? Filha, a tua fé te salvou. Diga comigo. Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Uau! Jesus não estava enganado. Jesus sabia o que estava a dizer. A fé na pessoa de Jesus trouxe-lhe salvação. Ela podia ficar em paz. Ela podia voltar para casa curada do seu mal. Sabem, os impuros, quando tocam em Jesus, tornam-se puros. Os impuros, quando chegam a Jesus, tornam-se puros. A nossa impureza não passa para Jesus. A nossa impureza não se pega a Jesus. Mas a pureza dele muda-nos a nós completamente. Muda-nos a nós completamente. Tua fé te salvou. Olha, filha, tu não precisavas só de ser curada do teu mal. Tu precisavas de cura para a tua alma, para o teu espírito, para o teu corpo. E a tua fé trouxe-te salvação. Trouxe salvação. Podes estar em paz com Deus. Podes estar em paz contigo mesma. Podes estar em paz com o mundo. Porque a tua fé trouxe salvação à tua vida, à tua existência. Agora, deixem-me voltar à minha história principal. Pode ser?
Amém. Quantos é que aqui são pais e mães? Há por aí alguns que já adormeceram, mas se não são ainda vão ser. Está bem? Eu tenho fé. Tenho fé. Vocês conseguem imaginar? Enquanto Jesus conversa com esta mulher, conseguem imaginar a ansiedade que Jairo está a viver? Conseguem? Imaginar aquilo que lhe vai na alma. É verdade que aquela mulher tinha uma doença crónica, mas não é menos verdade que a filha dele estava a morrer. Conseguem imaginar? Conseguem imaginar que a conversa que Jesus tinha calmamente com aquela mulher não faria sentido nenhum para Jairo? Jairo estava a dizer, mas Jesus, estás aí a conversar com ela, mas a minha filha está lá em casa a morrer. Imaginem. Um dos vossos filhos está muito doente. E vocês vão aqui ao hospital de Roubaix, que é o melhor da França, não é? Sim ou não? Amém. Okay. E chegam com a vossa filha ao hospital, entram por ali dentro, dizem, minha filha está a morrer, acudam-me! Vêm as enfermeiras e tal, levam lá para dizer, olha, você hoje foi muito abençoada, tem muita sorte. O doutor Paulinho, que é o melhor médico cá do hospital, hoje está de serviço. Aleluia! E é ele que vai cuidar da vossa filha. Não há médico melhor na França. Até me atrevo a dizer que no mundo inteiro não há nenhum igual a ele. Vocês estão cá? Amém. Como é que vocês ficam? Estão preocupados, mas o vosso coração fica um pouco aliviado. E ela diz, olha, e ele até está ali, é ele, aquele ali. Estão a ver aquele grandão que ali está? É ele, o doutor Paulinho. Ok, fantástico. A sua filha vai já lá para dentro e vai já para o bloco operatório e ele já vai lá resolver o assunto. Esteja tranquila, esteja descansada. E enquanto você está nesta ansiedade, vê que ele se dirige à cafetaria lá do sítio. Manda vir um café. Pastel de nata, porque ele já aprendeu que são as boas coisas de Portugal, cafezinho, pastel de nata, e começa ali tranquilamente, e aparecem 2 ou 3 enfermeiras e sentam-se ali a conversar com ele começa a conversar, e vem mais um médico e ele diz assim, olha, queres também beber um café e tal, e começa, como é que vocês estão? Já foi isso. Se fosse eu, já tinhas apanhado, não era poucas. O que é que vocês faziam? Minha filha está a morrer. A minha filha está no bloco. A minha filha precisa da sua ajuda. E você está tranquilamente a comer um pastel de nata. Vocês estão cá? Amém. Nunca vos aconteceu? E é isto que Jairo está a sentir na sua alma. Como é que é, Jesus? Como é que é? Por favor, vem ajudar-me. Corre. A minha filha não pode esperar mais. A minha filha está para morrer. Deixe essa conversa para depois. Tens tempo. Voltas aqui para a semana e conversas com ela. Mas primeiro, vem lá ajudar a minha filha. E enquanto Jesus está a conversar com esta mulher, esta conversa de Jesus fez com que Jesus se atrasasse no caminho para a casa de Jairo. Pergunto-vos a vocês, acham que Jesus se atrasa? Não. Nós muitas vezes pensamos que sim. Nunca pensou? Sim. Não seja mentiroso. Sim. Porque eu já pensei muitas vezes que ele está um bocado atrasado. Eu já pensei em oferecer-lhe um passe de TGV que é para ele vir mais depressa. Porque às vezes parece que ele está atrasado. Esta conversa parece que atrasou a Jesus. Parece que Jesus está desapercebido. Sabemos, obviamente, por exemplo, com o caso de Lázaro, que Jesus nunca se atrasa. Jesus nunca se atrasa. O tempo dele é sempre perfeito. Sempre. Sempre. Ele tem um objetivo, ele tem um alvo perfeito a atingir. E o tempo dele é sempre perfeito. Obrigado. Mas no momento em que Jairo estava naqueles pensamentos, aquilo que ele mais temia aconteceu. O que é que ele temia? Que a filha? Diz que chegou a notícia de que a menina estava morta. Alguns dos seus servos, certamente homens de muita confiança dele, gente que ele conhecia há muitos anos, gente muito próxima dele, vem e diz-lhe que a sua filha estava morta. E dizem mais. Dizem que a intervenção do mestre já não era necessária. Aqui a minha versão até tem uma expressão muito engraçada. Diz que, olha, não enfades mais o mestre. Não enfades. Não o chateies mais, não o canses mais. Não é preciso dar mais trabalho ao mestre. O mestre tem outras coisas para fazer. Tu vem tratar do funeral da tua filha. Tu vem consolar a tua mulher, consolar os teus outros filhos. O que é que teria passado pela mente e pelo coração de Jairo em relação a Jesus e à sua demora? O que é que vocês acham?
O que é que vos passava pela cabeça se enquanto o Paulinho estava a beber um café, os Paulinhos são todos assim, a beber um café e a comer um pastel de nata, a vossa filha tivesse morrido lá no bloco operatório? O que é que vos passava pela cabeça? Abençoado Paulinho, é tão simpático ele. E eu lá e ofereci-lhe uma dúzia de pastéis de Belém, não é de nata, é lá de Belém, dos melhores. Era isso. O que é que vocês acham que estava na mente, no coração de Jairo naquele momento? Sabem? Jairo já demonstrara muita fé em Jesus, ou não? Sim. Vir pedir socorro, um homem da posição dele, perder tudo aquilo que ele ia perder, vir prostrar-se aos pés de Jesus, pedir socorro, devia ter sido alguma coisa extraordinária. Mas Jesus agora vai-lhe pedir uma fé no impossível. E é aqui que eu quero chegar. Vai-lhe pedir uma fé no impossível. Vejam o que é que Jesus lhe diz, versículo 36. Não temas, crê somente. Os irmãos conseguem dizer comigo? Não temas, crê somente. Outra vez. Não temas, crê somente. É fácil dizer, não é? E pôr em prática. Não temas, já. Não temas. Está tudo controlado. Está tudo controlado. Então os meus homens de confiança dizem que a moça morreu. Não temas. Querer saber. Querer. Mas querer no quê? Que o funeral vai ser bonito. Vais lá fazer o funeral. Fazer uma cerimónia bonita. Não temas. Mas crê somente. As palavras dos servos fiéis de Jairo, fiéis, eram que a menina estava morta. Mas as palavras de Jesus era para que ele não tivesse medo, mas tivesse fé. Sabem a grande questão? A grande questão é: em quem é que nós vamos pôr a nossa fé? Aonde é que nós vamos pôr a nossa confiança? Em essência, aquilo que Jesus estava a dizer a Jairo era: confia em mim. Amém? Confia em mim. Ser paciente. Não há necessidade para ter pressas. Jesus, estás a brincar comigo. Então a moça estava a morrer e agora já morreu. E tu estás a dizer para eu ser paciente. Não há necessidade para ter pressas. Não, eu ainda estou aqui. Eu não fui embora. Descansa em mim. Descansa na minha palavra. Eu disse que ia contigo. Eu disse que ia acompanhar. Tem calma. Não temas. Crê somente. Eu ainda estou cá. Não sei o que é que estás a viver esta noite. Não sei. Mas eu sei que Jesus ainda não te abandonou. Ele ainda está a dizer: eu ainda estou cá. Não estás sozinho, eu ainda não fui embora. Crê na minha palavra, crê nas minhas promessas, crê naquilo que eu te disse. Tem calma, tem paciência. Eu estou a controlar tudo. Não temas. Aleluia. Crê somente. A noção do tempo de Deus é muito diferente da nossa. Quantos concordam? Amém. Se eu mandasse no relógio de Deus, as coisas iam ser muito diferentes. Mas se calhar os resultados não seriam bons. Se calhar os resultados não seriam bons. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. A maneira dele intervir muitas vezes deixa-nos completamente desconcertados, completamente perdidos. Mas temos que aprender a confiar nos caminhos dele. Aleluia. Temos que aprender a confiar nos planos dele, nos tempos dele. Ele sabe sempre o que está a fazer. Amém? Ele sabe sempre o que está a fazer. E muitas vezes ele não se apressa para intervir porque nos ama. Ele muitas vezes vai mais devagar porque nos ama. Não é porque ele não nos ama. Não é porque ele não queira fazer um milagre. Não é porque ele não queira trazer glória para o nome dele. Mas porque ele nos ama. Ele não se apressa. Ele deseja que o possamos conhecer melhor, que possamos conhecer melhor o seu poder, possamos conhecer melhor a sua autoridade. E eu gosto muito porque Jesus ignorou as palavras dos servos. Vocês repararam? Ele nem lhes respondeu. Ele disse: olha, não chateis mais o mestre, que a menina morreu. E Jesus nem desliga, olha para Jairo e diz: olha, não temas, crê somente. Não te preocupes com essa gente, preocupa-te comigo. Aleluia. Vocês também têm muitos amigos bem intencionados, têm umas palavras muito simpáticas. Tem ou não? Irmãos, vamos olhar mais para as palavras de Jesus. Vamos olhar mais para as promessas dele. Vamos olhar mais para o caminho dele. Da mesma maneira que a mulher moribunda tinha encontrado saúde em Jesus por causa da sua fé, Jairo era desafiado a também ter fé em Jesus para receber o seu milagre. Irmãos, Jesus ainda não tinha dito a Jairo o que é que ia fazer. Pois não? Jesus só disse a Jairo: tem calma, crê somente, estou aqui, eu não fui embora. Deus muitas vezes faz assim conosco.
Deus muitas vezes faz assim conosco. Quando pedimos o seu auxílio, devemos confiar que Ele fará abundantemente mais do que nós podemos pedir ou pensar. É o que a Bíblia diz, é o que a sua palavra diz. Ele fará abundantemente mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Temos que crer. É verdade que o texto não diz o que é que Jairo pensou. Não diz nada. Repararam? Não diz nada. Não diz o que é que ele sentiu no seu íntimo. Mas a verdade é que ele e Jesus continuaram a caminhada. Não diz, o texto não diz o que é que Jairo pensou. Não diz o que é que Jairo sentiu. Mas a verdade é que Jairo não dispensou Jesus como os seus servos lhe disseram. Não. Ele não o dispensou. Ele agarrou-se à presença dele. Ele agarrou-se a Jesus como a sua última esperança. Obrigado. E quando chegaram finalmente à casa de Jairo, o que é que eles encontraram? Talvez aquilo que o irmão Mário encontraria se fosse até à Guiné, à casa da sua mãe, a sua irmã, faleceu. O que é que eles encontraram? Um alvoroço, uma grande confusão, um barulho ensurdecedor daqueles que choravam a morte da criança. E sabem, naquele tempo, na cultura judaica, ainda hoje, mas naquele tempo ainda pior, e também na cultura africana, em muitos sítios, quanto mais a dor, mais o barulho. Hein? Temos que gritar, temos que mostrar o nosso sofrimento, toda a gente tem que saber que nós estamos a sofrer. Como é que eles faziam isso? Gritavam, choravam. Até se pagava a gente para chorar. Hein? Lá em Portugal também se fazia isso, sabiam? Eu há uns tempos fui ao funeral de um tio meu, e entrei foi na igreja católica, entrei, estavam lá umas senhoras todas vestidas de preto, e elas choravam. E, pá, ainda era, há uns tempos, já foi há uns 10 ou 15 anos, 15 anos, no mínimo 15 anos, sabia? Mas quem é que é esta gente que eu não conheço? São da nossa família. Ela disse, não conheço esta gente. O que é que elas estavam lá a fazer? A profissão delas, entre aspas, o trabalho delas é chorar, são carpideiras. Alguma vez ouviram esta palavra? Aprendam lá uma palavra em português assim, carpideiras. Esther, escreve lá na tua lista, é mais uma aula. Carpideiras, é o trabalho delas, era chorar. E em Israel isso era muito comum, havia gente paga para isso. Lembram-se do funeral de Lázaro? Estava lá uma quantidade de gente a chorar, não pagos para isto, era o trabalho deles. E então havia um alvoroço terrível. E Jesus, voltando-se para todos que estavam presentes, tem uma declaração desconcertante. Porquê é que vocês estão a chorar? Precisa dizer, Jesus, por favor, então a miúda morreu, porquê é que a gente está a chorar? Estamos num funeral, o que é que se faz num funeral? Digam lá. Em algumas culturas, não choram, em algumas culturas africanas que eu conheço fazem um banquete. Esses funerais eu gosto de ir. Olha, quando eu morrer vocês já sabem o que é que fazem, está bem? Levam a bateria, levam a guitarra, levam o piano, fazem uma festa, fazem um banquete, comam, bebam, brinquem, saltem, depois podem lançar o meu corpo ao cena que é para ficar mais barato, está bem? Porque eu já estou noutra onda. Amém? Já estou noutra onda. Mas porquê é que vocês estão a chorar? Mas Jesus não está muito bem. Por que vocês estão a chorar? E depois ele acrescenta, a menina não está morta, mas dorme. A primeira pergunta tinha uma resposta óbvia, não é? Estamos a chorar porque ela morreu. Agora, a reação às palavras de Jesus foram o quê? Toda a gente começou a rir. Sabe, irmãos, a questão fundamental para nós hoje é aonde é que nós vamos colocar a nossa fé? Como é que nós vamos reagir às promessas de Jesus? Vamos crer ou vamos rir? Vamos acreditar nas palavras dos amigos ou nas palavras de Jesus? É porque Jesus é o Senhor do impossível. Aleluia. Jesus é o Senhor do impossível. Qual será hoje a minha reação, a nossa reação às palavras de Jesus? Às suas promessas? Vamos rir-nos? Rir não, porque a gente respeita a Jesus, não é verdade? Vamos duvidar? Nunca duvidaram? Eu peço ao Senhor que perdoe as minhas falhas, mas eu às vezes duvido. Ou vamos questionar? Vocês nunca questionaram a Deus? Não sejam mentirosos. Porque os mentirosos não entram no reino dos céus. Senhor, só a mim, porque a mim? Podias fazer, ter misericórdia, já chega, é sempre comigo, é sempre a mim, mas porquê? Nunca. Eu só falo dos meus pecados, dos vossos não. Ou vamos seguir o conceito de Jesus? E vamos simplesmente crer.
Vamos simplesmente crer. Vamos simplesmente crer. Vejam que as palavras que os homens disseram a Jairo não eram mentira, ou eram? Será que aquelas palavras que aqueles homens disseram a Jairo eram mentira? A menina morreu, era mentira? Não, era verdade. Não há dúvida nenhuma que a menina verdadeiramente tinha morrido. Mas as palavras de Jesus eram as palavras do Senhor do impossível. Aleluia. Do Senhor da vida. Amém. As palavras de Jesus são as palavras do Senhor do impossível. São as palavras do Senhor da vida. Em quem é que nós vamos crer? Na verdade dos homens ou na verdade de Deus? Em quem é que eu vou colocar a minha fé? Na verdade dos homens ou na verdade de Deus? Sabem? Eu estou quase a terminar. Mais 2 horitas e a gente acaba o culto, está bem? Por menos ouvi 1 ou 2 amens. Por isso, aguentam-se. Sabem. É que quem não crê, não pode ter o privilégio de contemplar um milagre que Jesus vai fazer. Jesus disse, olha, toda esta gente, saiam lá para fora. Ponham-se a andar. Às vezes Jesus não faz mais milagres por causa da nossa falta de fé. Ponham-se a andar, olha a porta da rua ali, façam o favor de sair. Só fica aqui o pai, a mãe. Eu nem sei como é que ele deixou lá ficar o Pedro, o Tiago e o João, que eles também eram assim como nós, não eram? De vez em quando queriam, outras vezes em quando toda a gente na rua. Porque quem não crê, não pode ter o privilégio de ver o milagre de Deus. Muitas vezes, perdemos oportunidades divinas. De sermos participantes de coisas extraordinárias por causa da nossa incredulidade. Os irmãos não acham que Deus quer fazer mais do que aquilo que Ele tem feito? Aleluia. Os irmãos não acham que Ele quer salvar mais do que Ele tem salvo? Amém. Não acham que Ele quer curar e libertar e batizar com o Espírito Santo e fazer mais do que Ele tem feito? Amém. O problema não está nele, o problema está em mim, nem em vocês, é em mim. Eu preciso não temer e crer somente. Aleluia. Eu preciso não temer e crer somente. Jesus chama-nos a crer nele, mesmo quando as circunstâncias dizem que já não é possível crer. Ele chama-me a crer nele, mesmo quando as circunstâncias dizem que já não é possível, que já não há mais nada a fazer. Ele diz, não temas, crer somente. Concluindo, o que acontece? Jesus acompanhado do pai, da mãe e dos três camaradas. Estes 3 tinham muitos privilégios. Já repararam? O Pedro, o Tiago e o João eram muito abençoados. Né? Muito abençoados. Entraram no quarto, tomou a menina pela mão e ordenou-lhe que ela se levantasse. Eu tenho focado para os irmãos ao longo das nossas meditações que tudo o que Jesus faz é de uma simplicidade absoluta. Já repararam? Amém. Bem, ele disse à mulher, olha para mim, quem é que me tocou? Eu não quero que tu saias para ir dizer que é a minha roupa que cura. O poder não está aí, está em mim. E é bom que tu saibas disso. É bom que todos vocês saibam disso. O poder, a virtude saiu de mim. Aleluia. E agora ele pega a menina pela mão e diz, levanta-te. Repararam que não houve rezas especiais? Repararam? Repararam que não houve óleos, não houve ações especiais, não houve gritos, não houve prantos, não houve rituais, não houve nada. Amém. Simplesmente a voz de Jesus. Aí alguns, quando estão a expulsar os demónios, gritam. Se tivessem um megafone, até usavam para gritar mais alto. Se calhar o demónio é surdo. Simplesmente a voz de Jesus. Aleluia. Quando é para curar ou para batizar com o Espírito Santo e pulam e saltam e rirem. Não, irmãos. Diz que é simplesmente a voz de... Os irmãos não me entendam mal. Com certeza a gente vai impor as mãos, a gente vai usar o azeite se a pessoa desejar. Com certeza. Mas o poder não está aí. Não está aí. Claro que às vezes quando o Senhor nos enche a gente pula e salta e dança e faz o pino e rebola. Mas o poder não está aí. Está aí. Jesus às vezes também fez coisas estranhas. Diz que até cuspiu e fez um lodo estranho. Jesus queria mostrar que ele tinha autoridade para fazer como ele quisesse. O poder estava nele. Aleluia. Menina, levanta-te. Simplesmente a voz de Jesus. Simplesmente a sua palavra poderosa. E a resposta daquele corpo morto, foi imediata. Diz que ela levantou-se e começou a... Claro que todos ficaram assombrados. Claro. Porquê? Porque ninguém estava verdadeiramente à espera de uma ressurreição. Ninguém estava à espera de uma ressurreição. O que Jairo tinha pedido foi o quê? Há bocado vocês disseram. Foi uma cura.
não foi uma ressurreição. Nem passaria pela cabeça pedir a Jesus que ressuscitasse os mortos, porque isso nenhum homem pode fazer, ou pode? Não. Claro que não pode. Mas Jesus não é um homem qualquer. Jesus é o Deus eterno, entre nós, que encarnou, que viveu entre nós, que venceu a morte por amor a nós. Sabem, a grande verdade que deve acompanhar a nossa vida cristã é que aquilo que parece completamente impossível para os homens é possível para Deus. Isso deve ser uma realidade na minha vida. Deve ser uma realidade da nossa vida. Aquilo que é impossível para mim é possível para Ele. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que eu não consigo, Ele consegue. Aquilo que eu não posso fazer, Ele pode. Amém. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Ao concluirmos esta nossa curta e simples meditação, quero desafiar-te a ti e a mim a também nós confiarmos em Jesus. Aleluia. A também nós confiarmos a nossa vida a Ele. Talvez estejas a viver um tempo difícil. Talvez. Olha, eu confesso que eu estou a viver um tempo difícil. Nestes últimos meses, havia uns desenhos animados na televisão que diziam o que é que me vai acontecer ainda. Hein? Não há nada que não me aconteça. Não há nada que não me aconteça. Às vezes nós temos tempos desses, ou não? Já vos aconteceu? Parece que é uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma luta atrás da outra, uma luta atrás da outra. Talvez estejamos a viver um tempo difícil. Talvez estejamos a pensar que Jesus perde tempo com tantas questões menos importantes, que dá atenção a outros, enquanto a nossa situação vai de mal a pior. Nunca pensou assim? Mãe, aquele acabou de se converter e Jesus já o abençoou. Não tinha trabalho, ganhou trabalho. Não tinha casa, já tem casa. Não tinha mulher, já tem mulher. Não tinha homem, já se casou. Não podia ter filhos, já tem. E eu sou crente há 20 anos. Estou nos cultos de oração todos, nos cultos de estudo bíblico todos. E eu oro, eu jejuo, eu clamo a Deus. Eu até dou as minhas ofertas. E Deus a mim não me responde. Nunca pensou assim? Não, vocês são todos santos. Aleluia, glória a Deus. Já estão todos no céu. Estou a pregar para anjos e não para pessoas. Eu hoje quero desafiar-te, a ti e a mim, a esperares nele. Amém. Porque Ele nunca se atrasa. Amém. Ele tem planos grandes para a tua vida. Amém. E Ele deseja que a sua glória seja maximizada. Aleluia. Ele deseja que a sua glória seja maximizada. Ele não quer uma glória pequena, Ele quer uma glória grande. Vamos aguardar nele. Ele sempre faz o melhor. E não chega verdadeiramente tarde nunca. Nunca, nunca, nunca. Lembre-se de que se Jesus estiver a segurar na tua mão, se Jesus estiver a segurar na tua mão, tudo o resto não é importante. Tudo o resto não é importante. Afinal, quando Ele segurou na mão daquela menina, a morte, que é o maior de todos os inimigos, concordam comigo? A morte, que é o maior de todos os inimigos, não pôde resistir às suas ordens. Não pôde resistir à voz de Jesus. Sabem porquê que Jesus disse que aquela menina não estava morta, mas dormia? Sabem porquê? Não porque Jesus não tivesse consciente que ela estava morta. É porque a morte para Jesus não passa de um sono leve e momentâneo. Vocês já tiveram, está assim no vosso soninho e alguém faz barulho e a gente acorda logo? A morte para Jesus é isso. Um sono leve e momentâneo. Não é um inimigo impossível de vencer. Não é uma dificuldade que não pode ser ultrapassada. Não! A morte para Jesus não passa de um sono leve e momentâneo. Jesus está a segurar a tua mão e também te diz, como disse àquela menina, minha filhinha. A tradução exata é meu amorzinho, minha querida, minha filha. Levanta-te. E Jesus quer te dizer a mesma coisa. Meu filho, minha filhinha, meu amor. Jesus pode dizer isso a nós? Ou pode? É a única pessoa que eu aceito que diga isso à minha mulher. O pai dela também, mas não pode abusar muito, não é? Meu amor, minha querida, meu filho, minha filha, levanta-te. Aleluia. Levanta-te. Talvez tenhas pedido a Jesus uma cura, mas aquilo que Ele quer fazer é uma ressurreição. Talvez tenhas pedido simplesmente um trabalho, mas aquilo que Ele quer te dar é mais do que isso. Talvez tenhas pedido simplesmente que o teu carro velho ande. Há para aí os irmãos quando eu pedi só que o carro velho ande, mas talvez aquilo que Jesus tenha é um carro novo. Irmão, acredita? Não sabemos.
O que Ele nos diz nesta noite é: não temas, crê. Vamos ficar em pé. Vamos dizer adeus aos nossos amigos aí.